Bom, gente, hoje é dia 7 de janeiro e eu iniciei esse processo de construção do meu projeto de pesquisa. Primeiro eu organizei no documento quais são os tópicos, né, a estrutura que eu vou seguir do meu projeto de pesquisa, de acordo com a minha última reunião com a minha orientadora e com as normas, né, da construção de projeto de pesquisa do meu programa, né, é sempre bom a gente integrar isso, tá? Desde o início, já coloca lá quais são os tópicos que você vai seguir, sabe? Nada muito sério, só botar assim os tópicos para você já ir escrevendo em cima, você ter uma noção de qual é a estrutura toda e depois não ficar perdido, né, nas coisas que são determinadas. Então, fiz isso e eu vou começar oficialmente a utilizar o gerenciador de referências Mendeley, né? Porque, gente, facilita demais o uso, né? Eu já vi muitos vídeos. Ano passado a gente organizou uma oficina a respeito dos gerenciadores Mendeley. Ano passado eu usei mais ou menos o Zotero, né? Eu usei mais ou menos o Mendeley, eu não usei mesmo, sabe? Quando você usa, mas não usa. Não usei ele por inteiro, né, de um jeito mais sério mesmo, assim, digamos. Então, para esse projeto de pesquisa, né, para minha revisão, como eu contei para vocês, eu já coloquei todas as referências da revisão no Mendeley e tenho utilizado ele, né, para construção da revisão, né, para construção das etapas finais, para colocar ela nas normas da revista. E agora para o projeto de pesquisa, já botei a minha pastinha lá, projetos de pesquisa no Mendeley, para eu começar a incrementar todas as referências que eu for utilizar lá. Fazer a leitura por lá, para marcar texto, né, colocar anotações. Legal do Mendeley é isso, né, que a gente consegue fazer essas coisas. Então, já fiz isso também. E eu tenho lido muitos materiais sobre o meu objeto de investigação, né, para eu dar esse start inicial, que eu ainda tô com as ideias muito confusas, então eu tenho o costume, quem me acompanha no Instagram sabe, eu tenho o costume de acordar 4 horas da manhã, né? É uma prática, um hábito que eu peguei porque eu sou mais produtiva pela manhã. Então, com o intuito dessa produtividade prolongar mais, eu prefiro acordar mais cedo. E à noite, gente, eu não presto pra nada, pra ser sincero, nada, nada, nada. Então, eu acordo mais cedo para eu conseguir produzir mais. E é incrível, quando eu almoço, parece que as pilhas se acabam, sabe? Dá uma desligada. Eu consigo desenvolver à tarde, né? Eu me forço a isso, é claro, mas é difícil, é mais difícil para mim do que pela manhã. Então hoje eu acordei de 4 horas da manhã, né? Aí eu acordo, vou jogar uma água na cara, escovar os dentes, tal, ali o computador. Dou bom dia para vocês lá no Instagram. E comecei a ler, né? Tava bem confusa. Eu fiquei um pouco angustiada hoje, na verdade, porque não estava muito claro para mim como é que eu ia conseguir desenvolver a ideia, né, que a gente tinha com a minha orientadora, porque a gente vai basear a minha ideia com o que eu fiz na minha revisão da literatura, na minha revisão de escopo, né, o que vai ser muito bom. Eu vou aproveitar o resultado que eu criei lá para aplicar no meu projeto de pesquisa. Eu estou estudando como é que eu faço isso direitinho, né, de uma forma melhor forma metodológica, digamos assim. Eu tenho, na verdade, duas opções para seguir, né, metodologicamente falando. Aí eu tô muito na dúvida quanto a isso, tô confusa. Então eu quero ver outros artigos, né, outras pesquisas, se tem alguma forma aí padronizada, né, que é aceita para se fazer o que eu quero fazer. Então hoje eu fiquei bem angustiada por causa disso, muito confusa. Ao mesmo tempo que clareou muita coisa, eu fiquei muito angustiada porque eu tenho que determinar isso, né? Então, enquanto não determinar, eu fico naquela expectativa, né? Isso é normal, quando a gente vai tomar uma decisão, né, a gente fica com esse receio. Então, hoje, de 7 horas, eu fui fazer o café, né? Ditar o café pra mim e pra Rodrigo. E o bichinho, ele meio que foi, um saco de pancadas, eu diria. Mas não é bem assim, né? Que eu não sou essa pessoa de ficar brigando, de ficar tal, mas eu fico um pouco chata, né? E aí ele fica. Mas é claro que não é culpa dele, né? Não tem nada a ver com ele. É só essas questões mesmo que ficam bagunçando a nossa cabeça. E ele viu que eu tava mais agitada, né? Daí a gente conversou e eu dei uma relaxada. Mas é isso, né? Vamos ver aí. Eu vou continuar aqui com as leituras e vou contando pra vocês o processo. E aí, gente, hoje é sábado, 9 de janeiro, e nesses dias fiquei fazendo várias atividades do mestrado, né, respondendo e-mail, algumas coisas relacionadas à representação discente, sabe? E eu tava muito focada na minha revisão de escopo. Se você não viu eu falando a respeito dela, né, eu vou deixar o vídeo aqui, linkado, né, pra vocês darem uma olhada no primeiro episódio do Rúmulo ao
rumo ao título de mestre. E a gente, né, porque contextualizando de uma forma rápida, a gente decidiu fazer uma revisão de escopo para delimitar melhor meu objeto de pesquisa, né, pra gente. E também para ser uma publicação a mais, é claro. E eu já tinha terminado isso, né? Tanto que outras colegas do grupo de pesquisa estavam me ajudando nesse processo para colocar nas normas da revista e eu ficaria apenas no projeto. Mas essa semana a professora, ela pegou mais de perto, né, a revisão junto com a gente e ela sentiu falta de algumas considerações metodológicas, sabe, no corpo da revisão. Eu já havia seguido as considerações, né, pelo JBI, eu vou deixar aqui embaixo o nome, né, que tem um manual de evidências, onde ele guia bem direitinho a construção de revisões, né, revisões de escopo, revisões sistemáticas, e eu já havia seguido, mas não estava explícito no texto, sabe, então eu fiz essa revisão, e ela também indicou que eu utilizasse um checklist que eu não conhecia, e eu achei legal, né, então por isso eu tô contextualizando tudo isso para trazer para vocês, né, que eu achei bem legal essa questão do SQUARE, vou deixar aqui embaixo também, que é um checklist, né, um documento, um roteiro que guia a gente na elaboração de um texto, né, de padrão de excelência, sabe? O que tem que conter em todos os elementos do texto, o que tem que ter na introdução, o que tem que ter na metodologia, nos resultados, na discussão, né? Ele dá tópicos que são essenciais para que o nosso texto esteja compreensível e esteja adequado, né, para ser apresentado, assim, digamos, é um padrão de excelência, né? E existem vários checklists, vários roteiros nesse sentido. Eu falei um pouco a respeito também lá no meu Instagram. E deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, esse checklist aqui, esse daqui é o SQUARE 2.0, tá? E ele está em inglês, né? Então, por exemplo, aqui no título, ele fala o que você tem que colocar no título, no resumo, o que você tem que colocar no resumo, né? São tópicos mesmos, é um roteiro de orientação. E o melhor de tudo, minha gente, é que tem ele em português. Alguns autores traduziram ele para o português para nos ajudar mais ainda nesse efeito. Olha o tanto de aba aberta a pessoa. Então, eu acrescentei isso, né, na metodologia da revisão de escopo essa semana. Vou deixar esses dois documentos, né, esse documento em português lá no nosso Drive. Se você não conhece o nosso Drive, vou deixar linkado na descrição, tá? Você pode entrar aqui, eu coloco alguns materiais, né? Tô colocando ao longo do tempo, conforme a necessidade vai sendo apresentada lá no Instagram por vocês. E hoje, minha gente, dia 9, no sábado, eu acordei mais cedo. Mesmo assim que no final de semana eu não acordava, mas acordei de 4 horas da manhã. E para adiantar o projeto de pesquisa, né, que eu quero adiantar o máximo possível esse projeto. E no começo eu fiquei meio perdida, sabe, para ser bem sincera com vocês, eu tava meio sem saber por onde começar, sabe, porque você tem ideia toda na cabeça, mas para aplicar é um pouco difícil. Então eu fiquei um pouco perdida, comecei, e aí eu pensei, não, primeiro eu vou organizar as referências que eu vou colocar no meu projeto, né? Eu só sabia o que eu tinha que referenciar, o que eu tinha que colocar na introdução, né? Que a professora já falou, coloca esses tópicos e tal. Então, primeiro eu organizei todas as referências no Mendeley, eu não sei se vocês conhecem o Mendeley. Mas é esse daqui, ó, é esse ícone aqui, Mendeley Desktop, né? Um gerenciador de referência onde você organiza tudo aqui. Então, eu fui organizando, né, essas por enquanto aqui que eu acho, que eu tenho quase certeza que eu vou citar na minha introdução. Então, fui colocando todas as referências relevantes, né, que o grupo de pesquisa utiliza muito, que a professora gosta de utilizar muito, de referenciar. Fui organizando aqui, né, alguns que eu achei na minha revisão de escopo. E depois que eu fiz esse processo, eu fui pro Word, né, e eu falei, não, quer saber, eu já li tanto a respeito sobre esse assunto, né, tô muito tempo lendo, fazendo essa revisão. Eu sei o que eu quero colocar, eu sei o que eu tenho que botar nesse tópicos. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente botei pra fora o que tava na minha cabeça. Comecei a escrever. Não liguei pra erros de português, não liguei pra gramática, não liguei pra coerência do texto, né? Pra escrever bonito, nada disso. Só botei o que tava na minha cabeça pra fora aqui no texto, né? E olha, rendeu um bom texto, viu? Introdutório inicial, só pra eu ter uma ideia de como eu faria. Né? Foram 2 páginas assim das ideias do que eu queria, sabe, colocar no texto. E agora, né, fiquei muito contente depois que eu fiz isso. Nossa, veio um alívio tão grande, gente. E esse exercício, gente, a gente só consegue fazer depois que a gente lê muito, sabe? É ler, não adianta, tem que ler. E depois disso, você já consegue, assim, ter as ideias na sua cabeça, né? E você simplesmente coloca. Aí agora, né, eu dei uma parada às 8h30. Agora o processo vai ser buscar nessas referências que eu reuni e outras que estão aqui abertas,
os tópicos, né, as discussões que os referenciais trazem a respeito do que eu coloquei, né? Então, é referencial que eu botei, escrevendo mais bonito, né, com uma linguagem mais robusta e tudo mais, incrementando, né, fazendo aqueles frufrus que eu não gosto muito, mas enfim, a gente acaba colocando, né, para deixar o texto mais, vocês sabem como é. Então, agora eu vou para esse processo, mas já tô contente, viu? Tô feliz. Eu acho que isso foi uma boa estratégia para mim começar, né, avançar na escrita desse projeto. Vou dar uma parada aqui, vou comer um pouco e mais tarde eu volto. Por quê? Por quê, pelo amor de Deus? Eu tava trabalhando na revisão de escopo, né? E a gente tá colocando as normas da revista e eu tinha que cortar algumas palavras a mais que estavam no texto, né? Nosso texto deu 35 páginas e, assim, tava em quantas palavras? Acho que tava mais de 15 mil palavras, sabe? Alguma coisa assim. E a gente tinha que colocar para abaixo de 5 mil dentro das normas, né? Então, considerando que a revista não conta as palavras de resumo, das referências, ainda bem, de figuras, tabelas, né? E tudo isso, a gente conseguiu baixar para abaixo de 5 mil. Gente, que alegria, que alegria. Ai, vocês não têm noção, porque foi difícil para mim. Foi difícil para mim excluir alguns trechos, tirar algumas coisas. É muito complicado, né? Mas a arte de escrever é essa. É a gente escrever, né? Dizer o que a gente... Dizer a mensagem que a gente quer transmitir com o mínimo de palavras possíveis. A gente tem que exercitar isso. Gente, hoje é dia 14 de janeiro, certo? E deixa eu dar uma atualizada pra vocês o que aconteceu essa semana, né? Como eu falei pra vocês, eu tava adiantando o máximo possível o meu projeto de pesquisa pra eu me reunir com a minha orientadora, né? E ela poder corrigir o máximo possível antes de ela entrar de férias. E no dia 14 ela retorna de férias, aí eu queria, tipo, já apresentar o projeto de pesquisa meio que pronto pra ela, sabe? Pra gente já dar o próximo passo. Então, eu tinha a reunião com ela ontem, dia 13, só que no dia 12 ela mandou mensagem pra mim pedindo pra cancelar, porque ela tá bem atolada de coisas, sabe? Muita coisa pra fazer, né? Como assim, normal, com todos os orientadores, a gente sabe que é essa a realidade. E me deu um alívio. Eu confesso que eu fiquei feliz, porque eu quero adiantar mais coisas ainda antes de apresentar pra ela, né? Então, ao longo da semana, eu vou estar nesse processo pra semana que vem a gente se reunir e eu apresentar mais coisas para ela poder corrigir mais, enfim, ver se é daquele jeito mesmo que a gente tá caminhando. E ontem, né, então eu fiquei feliz com esse adiantamento, não fiquei triste não, confesso. E ontem foi o exame de qualificação de uma das doutorandas, né, da minha orientadora, porque ao todo, como eu contei pra vocês, nós somos 7, 8, eu tenho que fazer só tudo direito. Mas foi a defesa do exame de qualificação dela, né, pra quem não sabe aí, quando a gente está no mestrado e no doutorado, a gente apresenta para uma banca examinadora em 2 momentos. Primeiro, para validar o projeto de pesquisa, sim, que é isso que se chama de exame de qualificação, né? E depois a defesa mesmo da tese ou da dissertação, se for mestrado. Então tem esses 2 momentos e essa doutoranda passou pelo primeiro momento. Então, assim, foi um momento muito rico, de verdade, sabe? Ela demonstrou muito conhecimento na temática, sabe? Eu fiquei admirada, assim, com o jeito que ela apresentou. Os slides dela estavam muito bem organizados, ela apresentou tudo de uma forma muito clara, muito objetiva, assim, bem alinhada, sabe? O pensamento foi muito legal, é muito legal, assim, é muito bom a gente ver esses exames de qualificação, ver outras pessoas apresentando, porque aí a gente tem uma ideia, né? A gente vê como é que as pessoas fazem, a gente vê qual é a avaliação da banca, né, o que a banca indica, e assim, essas dicas a gente pode levar pra gente, com certeza. E quando houve a correção, se o projeto dela, de respeito mesmo, sabe? Muito bom mesmo, e as dicas da banca, é sempre bom a gente prestar atenção, né, na avaliação da banca, que a gente pode levar pra gente, né, tanto pra nossa apresentação, como também pro nosso projeto de pesquisa. Por exemplo, teve algumas coisas do projeto de pesquisa dela que eu nunca tinha pensado em fazer, que eu achei muito legal, que com certeza eu vou aplicar, e também foi muito elogiado pelos membros da banca, né? Quando eu vi assim, nossa, que diferente isso, fica bem mais completo. Que foi a questão da questão de pesquisa, né? O que ela fez?
ela, além, tipo, a gente coloca os tópicos na estrutura, se você quiser ver qual é a estrutura de projeto de pesquisa, eu vou deixar esse vídeo aqui, tá? Pode assistir que vale a pena. Dentro desses tópicos, né, tem a introdução, a gente finaliza com a questão de pesquisa e depois segue para os objetivos, né? E essa questão de pesquisa, o que ela fez? Ela colocou um tópico chamado questão de pesquisa e ela trouxe considerações, argumentos, ideias que embasaram a elaboração da questão de pesquisa dela. Sabe quando a gente abre uma legislação e lá na legislação começa falando um pouco da criação dela, né? Aí eles colocam, considerando a lei 8080 que fala isso, considerando não sei o que, considerando, sabe? Vários considerandos antes de trazer o objetivo dessa lei, né? Essa lei tem a finalidade, blá, 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 sabe? Esses considerandos. Então, foi mais ou menos nessa ideia que ela trouxe, considerando isso. Eu já vi isso na justificativa, mas essa ideia de colocar na questão de pesquisa foi muito boa, porque ela trouxe vários argumentos que embasaram a elaboração de pesquisa, tipo, trazendo esses argumentos como, olha, voltando para isso e considerando isso e trazendo isso em questão, destacando isso, a questão de pesquisa foi essa. Então, olha, gostei bastante. Vou aderir, já botei no meu projeto de pesquisa, vou aderir essa ideia, que é muito boa. E aí, gente, hoje é sábado, não liguem pra minha cara amassada, mas hoje eu acordei mais cedo, novamente, né, pra especificamente pegar na revisão de escopo, né, porque a colega, ela tava colocando as normas da revista, e hoje eu fui vendo se estava tudo direitinho, né, a documentação e tal, e tinha algumas coisas que realmente a gente estava muito na dúvida sobre como a gente colocar para submeter na revista, sabe? Principalmente quanto às orientações relacionadas aos quadros, como é que se coloca no artigo, né? Que eles dão lá algumas especificações, algumas dimensões, e os nossos quadros são muitos no sentido de que são 4 e muito grandes, sabe? E eles pedem que seja no máximo uma página, e tem um lá que são 3 páginas e outro é 2 páginas. Então a gente está nesse processo e a gente teve a ideia, eu não sei se vocês sabem sobre isso, se vocês conhecem, se alguém conhece já coloca aqui embaixo para mim nos comentários, sobre essa questão de acesso, né? Porque assim, pensando na questão da ciência aberta, né, de que os dados eles são públicos, tem que ser disponibilizado para todo mundo que quiser ter acesso. Os dados, né, de levantamento dos resultados, os dados que foram usados para análise, tudo isso tem que ser disponibilizado de acordo com a ciência aberta. Então, pensando nisso, a gente pensou em colocar um asterisco, né? A gente não colocar esses quadros enormes no decorrer do texto, mas colocar um asterisco e, como nota de rodapé, colocar um link de acesso para o Google Drive, né? E esse Google Drive ser público, né? Ser aberto. Eu acho que é uma opção legal, né? Eu tava pensando nisso. O que vocês acham? Eu não sei ainda. Eu ainda não conversei com a orientadora a respeito e falei com as outras meninas que são comigo nessa produção. Mas tô na dúvida. Eu acho que isso vai dar certo. Eu acho que é uma opção legal. Coloca aqui embaixo se você já viu isso acontecer. E aí, gente, tô aqui falando com vocês do Parque da Independência aqui de São Paulo. Hoje é domingo de manhã e, como eu falei pra vocês ontem, né, eu tinha quase finalizado a revisão de escopo, né, teve aquela questão do link que a gente tava com dúvida sobre o que fazer. Falei com a minha orientadora e ela adorou a ideia, achou a ideia inovadora, achou legal. E é tudo a ver, né, com a ciência aberta, com essa questão da gente disponibilizar os dados das nossas pesquisas para acesso de quem quiser ter contato, né, com os resultados, com seus dados, né, com o que a gente coletou e como a gente analisou. Então, hoje no domingo eu acordei mais cedo, acordei de 4 horas da manhã novamente, né? Na semana é difícil fazer essa rotina, mas eu tive que fazer para finalizar esse artigo. Hoje mesmo eu consegui finalizar, coloquei tudo nas normas, a coisa mais linda. Finalizei toda a documentação e quando deu 9 horas já enviei tudo para a orientadora, né? Falei com ela, tudo certo. E eu e o Rodrigo resolvemos vir para cá, né? A gente veio de casa até aqui, andando e correndo, né? Fizemos 7 quilômetros ainda, né, amor? Estamos com tudo. E agora são 11h40, e já tomou uma aguinha de coca aqui e aquela sensação de dever cumprido, sabe? Não quanto ao projeto de pesquisa, né? Mas tudo bem. Mas faz parte. Terça-feira eu vou falar com a minha orientadora, né? E daqui pra lá eu vou ver o que eu consigo escrever mais. Bom dia, gente! Eu não sei nem porque eu tô dando bom dia, né? Porque aqui eu tô só falando, mas enfim, hoje é o dia da minha orientação com a minha orientadora, né? Antes ela sai de férias, então eu tenho que resolver tudo com ela hoje, que eu tenho pra resolver.
consegui finalizar a minha introdução, como eu falei para vocês do projeto de pesquisa, né? Coloquei a revisão de escopo lá, que a gente vai utilizar, vai aproveitar a minha revisão de escopo como material base que vai subsidiar meu projeto de pesquisa. Isso é muito legal, certo? Formulei a minha questão de pesquisa bem completinho e fiz os meus objetivos e coloquei todas as minhas dúvidas. Eu acho que a partir de hoje, eu esclarecendo essas questões, a gente fechando e acordando, né, as coisas que eu botei ali, eu já consigo escrever o restante do meu projeto de pesquisa, né, sem medo. Então, hoje vai ser decisivo para a minha elaboração do projeto de pesquisa. Vou apresentar sobre isso, consegui terminar o resumo, né, pra gente submeter no evento. A gente vai para esse evento aqui, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, certo? Eu acho que quando eu postar esse vídeo, infelizmente, a data para submissão de trabalho já vai ter passado, mas se você perdeu essa data de submissão e você estava interessada, é porque você não me segue lá no Instagram, então já vou deixar aqui embaixo para você me seguir, porque todo dia lá eu tô postando minha rotina, tô tirando dúvidas de vocês. Então, terminei esse resumo expandido, né? Tô muito contente, vou mostrar pra ela hoje também pra gente resolver isso, eu já submeter. E é isso. Desejo-me sorte. Bom, gente, tô aqui ajeitando meu almoço, né? Por quê? Porque a hora aperta, a gente precisa correr, né? E como vocês já são de casa, vocês já estão aqui na cozinha comigo, tá? Enquanto eu ajeito o almoço aqui rapidinho. Mas a reunião com a orientadora, eu preciso contar isso logo pra vocês. A reunião com a orientadora, ela foi muito boa, foi muito proveitosa. A gente ficou de 9 horas até agora, até 11h20, né? Agora são 11h30, a gente ficou até 11h20. Ela olhou toda a documentação, certo? Pra gente submeter na revista, né? Toda a documentação direitinho, refez várias coisas, né? Ajudou na elaboração do texto. Ela é super atenciosa e assim, esse processo demorou mais de 1 hora, né, para concluir tudo direitinho, ela revisando e tal. Depois, falei com ela sobre o resumo que eu comentei para vocês, né, e como a hora já estava bem avançada, ela pediu para eu compartilhar esse resumo com ela, que depois ela olharia, né, mas tá tudo certo também quanto à apresentação do resumo. Ela gostou da minha ideia, gente, porque foi o seguinte. Ela queria que a gente submetesse um resumo, né, para esse evento, que é o primeiro fórum, como eu falei para vocês anteriormente. E ela queria que eu submetesse a revisão de escopo que eu estou produzindo para publicar no artigo. Mas tem outro evento, né, que eu estou querendo muito ter essa experiência de apresentar num evento internacional, em inglês, sabe, aquele negócio. Estou muito nervosa quanto a isso, mas estou muito animada também. Eu quero passar por essa experiência. E eu falei isso com ela. Procurei alguns eventos relacionados ao nosso tema, né, que vão acontecer esse ano, e ela super topou. Aí, com esse evento que vai acontecer internacionalmente, é gratuito, tá? A inscrição é gratuita, submissão de resumo é gratuito, não vai haver publicação de trabalho, então é só você apresentar, compartilhar a sua experiência e pronto. Fica melhor pra gente compartilhar a experiência que eu tô publicando no artigo. Porque imagine, se esse resumo fosse publicado nos anais de eventos, por exemplo, poderia ser plágio, né? Você não pode fazer essas coisas, né? Você não pode, tipo, pegar um resumo, né, que está sendo publicado em um artigo de revista para você publicar em um anais de evento, ou em capítulos de livro. Você não pode fazer essa repetição das informações que estão ali, né? Que aí pode ser configurado como plágio, mesmo você sendo autores de ambos, certo? Então tem que tomar cuidado quanto a isso. E quando eu fiz a revisão de escopo, eu pensei nisso, né? Claro, eu tive um trabalho danado, então eu pensei nessa perspectiva de coletar informações desses estudos, né? Como a nossa busca foi bem ampliada, com descritores bem geralzões, né? E isso foi possível devido à exclusividade da temática, né? Por ser um tema que não é tão trabalhado assim na literatura. Então, eu decidi coletar outras informações dos artigos que iam além daquelas que iam responder diretamente à questão de pesquisa da nossa revisão de escopo e para o meu projeto de pesquisa. Então, com isso, né, eu fiz outra revisão, outro resumo, né, a partir dessas outras informações que eu coletei, que foi possível, né, fazer esse recorte, aí que a gente chama de recorte, né, de um trabalho acadêmico. Fiz esse outro resumo, ela adorou a ideia e eu vou publicar esse outro resumo, né, com esse recorte da minha revisão de escopo para esse evento que ela quer muito, porque talvez, né, possa ser que os trabalhos sejam publicados em capítulos de livro. Então, se for publicado em capítulos de livro, não vai ter esse perigo, né, que a gente já está submetendo no artigo científico.
Não sei se eu fui clara, mas é isso, gente. Então, no geral, né? Foi muito bom. Ela esclareceu, aí depois dessa questão do resumo, ela viu a questão do projeto de pesquisa, né? A questão de pesquisa e o objetivo. A gente clareou minhas dúvidas, né? Esclareceu bastante. Agora eu vou conseguir avançar nesse processo, né? E agora o desafio é justamente terminar esse projeto de pesquisa. Bora lá. Bom, gente, então já finalizando esse vídeo, né, como vocês acompanharam aí todo o processo desse mês do mestrado, né, houve submissão de artigo em revista, houve submissão de resumo em revista, né, e houve a minha finalização da introdução, questão de pesquisa e objetivos do meu projeto de pesquisa. Na verdade, eu finalizei o objetivo e o referencial teórico hoje de madrugada, que eu acabei acordando mais cedo, né? Acordei umas 2 horas da manhã, não consegui dormir mais, resolvi levantar, adiantei as coisas, finalizei o referencial teórico, fiquei muito feliz por ter finalizado o referencial teórico. Na semana passada a professora veio deixar alguns livros, né, para me auxiliar na construção desse referencial. Então, assim, apesar de eu ter acordado cedo sem sono, foi bom, né, que eu consegui finalizar essa parte e agora eu vou partir para a metodologia. Então, é isso, gente, o vídeo de hoje. Conta aqui pra mim o que vocês acharam desse formato, né, de eu estar contando ao longo do mês, ao longo dos acontecimentos, né, conforme eles vão acontecendo. Ou vocês preferem assim, né, o bate-papo onde eu vou contando tudo pra vocês de forma mais resumida. Então, deixa aqui embaixo, aproveita e já dá o gostei, tá? Se inscreve aqui no canal, compartilha aí com seus colegas, né? Eu deixei aqui várias dicas, né, durante o vídeo. E se vocês quiserem que eu aprofunde alguma coisa relacionado ao que eu tenha falado, né, sobre aquele checklist, né, sobre a questão de pesquisa, alguma coisa assim, pode deixar como sugestão aqui embaixo, tá? Que é muito bem-vindo. Vocês perceberam, mas tô de microfone agora. Os áudios vão melhorar. Assim espero, mas espero que agora os áudios melhorem. Enfim, gente, até o próximo vídeo então, tá? Vão deixando o feedback aqui embaixo que eu já vou considerar pro próximo vídeo da série Rumo ao Título de Mestre. Até mais!